Glória a Deus, meus queridos. Amém. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Eu quero pedir, queridos, para que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32 em diante. Nós vamos ser edificados pela palavra do Senhor nessa noite. E eu quero dizer algo importante para você, meu querido. Não desvia o foco da sua atenção de nada daquilo que o Senhor está liberando nessa noite. Há uma unção nessa noite, há um óleo fresco neste lugar. A palavra do Senhor, ela vai ser liberada agora. E há algo poderoso da parte do Senhor para ser liberado ao seu coração. Como nós falamos, cada culto é um milagre que não se repete. Então, meu querido, desfrute desse milagre. Você já está aqui, você já adorou o Senhor, você já celebrou a Ele. E agora Ele quer falar com você. Há uma palavra do Senhor para cada um de nós. O Senhor tem falado essa palavra no meu coração. E Ele tem mexido com o meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor quer mexer com o teu coração nessa noite. Eu não combinei nada com o Felipe, mas o Felipe ele já liberou parte daquilo que o Senhor tem para liberar nessa noite. Quando ele falou para você trazer à sua memória a bondade do Senhor, aquilo que o Senhor já fez sobre a sua vida. Então, meu querido, entenda que há algo poderoso da parte do Senhor. Então, guarde essa chave, experiências. Guarde essa palavra no seu coração. O texto que nós vamos ler está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 32. O tema dessa ministração, pode voltar lá, meninos. O tema, discípulo não retrocede. Diga comigo, discípulo não retrocede. Vai lá. Mas está muito fraco. Vamos lá, meus queridos, vamos lá. Amém, glória a Deus. Você é um discípulo de Jesus. Quem aqui é salvo por Jesus, já entregou a sua vida a Jesus? Levanta bem alto a sua mão, quero ver. Bem alto, mantenha a sua mão levantada. Você já fez uma decisão ao lado de Jesus? Já entregou a sua vida a Jesus? Amém, eu só estou vendo crente aqui. Glória a Deus. Domingo que vem você traz um que ainda não entregou a vida a Jesus, tá bem? Vamos combinar assim, para que ele entregue aqui a vida dele a Jesus domingo. Mas meu querido, se você é um crente salvo por Jesus, você entregou a sua vida a Ele, você é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. E eu quero dizer para você, meu querido, discípulo não retrocede. Discípulo não volta atrás. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, Hebreus 10, 32, 39. Se você quiser acompanhar aqui, você pode acompanhar, ou você abre a sua Bíblia aí, acessa a sua Bíblia no seu celular, e vamos juntos nessa leitura. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande... Está na NAA, né? Tá. Desculpa aí, queridos. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Expoliação é perder, é ser tirado de você. É alguém ir lá e tomar o seu bem, né? Então, eles aceitaram com alegria perder os seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé,
e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, aleluias, nós, porém, não somos dos que retrocedem, diga, retrocedem para a perdição, mas somos da fé, diga, da fé, para a preservação da alma. Aleluias. Glórias a Deus pela palavra dele, essa palavra poderosa. Feche os seus olhos, querido, eu quero orar mais uma vez. Coloca o teu coração diante do Senhor. Entenda que há algo poderoso da parte de Deus sendo liberado nessa noite. Há um óleo fresco neste lugar. Então feche os seus olhos e coloca todo o teu coração e o teu pensamento no Senhor e diga a Ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber esse óleo fresco. Eu quero sair daqui, Senhor, impactado pela tua presença, pela tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, tu que tens todo o poder, tu que tens toda a autoridade, eu quero declarar nessa hora, nessa noite, Pai, que nós estamos aqui submetidos, rendidos à tua voz, meu Pai. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser tocados por ti. Nós nos rendemos, nós nos lançamos em teus braços. Por isso, Espírito Santo, manifesta o teu poder agora sobre cada mente aqui, sobre cada coração, meu Pai. E libera, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu, tudo aquilo que o Senhor já planejou, meu Pai. O Senhor que conhece cada coração, o Senhor que sabe, ó Deus, o que vai no íntimo de cada um dos nossos corações, e sabe o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, Pai. Nós te pedimos, e nós, ó Deus, nos submetemos à tua voz, Pai. Vem falar aos nossos corações. Usa esse vaso aqui, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome, Jesus, o teu nome seja engrandecido e glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, esse texto é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que ele tem uma autoria indefinida. Nós não sabemos, a história não diz com certeza. Há algumas suposições, mas a gente não sabe quem escreveu. O fato é que a gente sabe que é um livro que é praticamente é um livro de pregação do Evangelho. Ele não é uma carta a uma igreja, enfim, mas ele é algo que leva a igreja a olhar para Jesus Cristo. O livro de Hebreus, ele foi escrito, ao que tudo indica, né, pelo que a história diz, para os cristãos do primeiro século. O nome já diz, Hebreus. Então ele foi escrito para a igreja lá do primeiro século, ali, pouco antes do ano 70 depois de Cristo. Ele foi escrito para aqueles crentes que estavam vivendo naquele contexto, um contexto de perseguição, um contexto de luta, um contexto onde eles viviam a sua fé em Jesus, porém eles eram afligidos. E nós cantamos aqui, né? A perseguição não parou a igreja. A perseguição não calou a igreja. E a igreja, nesse início aqui, era uma igreja perseguida, né? Uma igreja que vivia ali no tempo do governo do imperador Nero, que foi um dos caras assim mais sanguinários, vamos dizer assim, em relação à perseguição contra a igreja. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver tantas coisas terríveis que foram feitas contra a igreja ao longo da história, né? Perseguição, mortes, enfim, pessoas que eram maltratadas, né? Enfim, como o texto inclusive diz aqui. Então esse foi o período quando foi escrito esse livro. E o propósito do livro de Hebreus, ele é sempre exaltar a pessoa de Jesus. É elevar o nome de Jesus, é colocar Jesus no lugar mais alto. É engrandecer o nome de Jesus, é trazer à memória da igreja que o sacrifício de Cristo, ele é acima de tudo. Não existe religião que esteja acima do sacrifício de Cristo. Não existe judaísmo, que no caso lá no tempo, muitos desses cristãos eram judeus convertidos ao cristianismo, né?
Por isso, hebreus também eram gentios, né? Pessoas que não eram judeus, que eram também convertidos ao cristianismo. Mas o que o livro traz para nós é colocar Jesus no centro, exaltar o nome de Jesus, trazer a memória da igreja daquele tempo e a nós hoje, que o sacrifício de Cristo, ele está acima de tudo. Então, meu querido, se você foi criado debaixo de um sistema religioso, eu quero dizer para você que Jesus, ele não tem nada a ver com esse sistema. Jesus, ele está acima desse sistema. Jesus não está preso a um sistema religioso. Jesus não está preso a dogmas, a tradições, a usos e costumes. Jesus, ele está acima de tudo. Ele é a vida, ele é o próprio Deus. Jesus foi aquele que Deus enviou para morrer na cruz. O próprio Deus se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, por amor a mim e a você, para te alcançar naquele dia que você entregou a sua vida a Ele, e para que você vivesse para Ele eternamente. Então o livro, ele traz essa memória, lembrando que Cristo era a nova aliança, né? Havia ali um contexto ainda da antiga aliança, enfim. Então Jesus, ele é a nova aliança. Então, a partir de Jesus, não existe mais barreiras, não existe intermediários, não existe um sistema que te leve a Deus. O que existe é Jesus Cristo. É Jesus Cristo em sua vida. Então, através de Jesus, você tem livre acesso. Quando Jesus morreu, quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Então, aquele ambiente onde só um entrava, o sumo sacerdote entrava para levar os pecados do povo, não existia mais aquilo. Aquilo perdeu a validade. Então Jesus, ele é o teu livre acesso. Jesus é o livre acesso. Então é essa mensagem que está sendo trazida para a igreja. Não existe mais barreiras, queridos. Não existe mais aquela pessoa que tem mais unção do que você, que possa orar e a oração dela é mais forte. Não creia nisso. Creia que a oração que você leva a Deus por meio de Jesus Cristo, ela chega até o Pai, e o Pai te ouve, e Ele toca em seu coração, e Ele realiza a obra dEle, e Ele manifesta o poder dEle na sua vida. Entenda que você tem esse acesso direto, essa comunhão direta com o Pai por meio de Jesus, e é isso que o livro traz para nós. Traz para aquele povo e para nós hoje. Então as barreiras, elas deixam de existir. Nós acessamos a presença de Deus. Então o que o autor está trazendo é isso. Então ele traz também para a igreja e para nós hoje, que nós precisamos, né, manter a nossa confiança nessa palavra. Manter a confiança na pessoa de Jesus, no poder sobrenatural dele. Então esse livro, ele traz essa mensagem. E aí tem algumas coisas aqui que a motivação, né, de trazer a memória. Por que ele, qual é a motivação do autor de Hebreus em trazer a memória do povo essas coisas? Trazer a centralidade de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo. Qual é o motivo? Então, se a gente pegar aqui o texto, a gente vai ver, através de alguns versículos aqui, que havia algo que estava acontecendo, e são suposições, tá bem? São coisas que dá-se a entender que é esse o motivo para ele trazer a memória. Então, devido a talvez um esfriamento espiritual que estava havendo no meio da igreja, onde alguns estavam mais interessados não estavam mais interessados em manter o envolvimento com a igreja como corpo. Então, algo que poderia estar acontecendo naquele tempo é que no meio da igreja, pessoas estavam se desinteressando pela comunhão do corpo de Cristo. E no livro de Hebreus, um pouco antes, ele vai falar: não deixem de congregar, não deixem de estar com a sua igreja, com o seu povo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós caminhamos em unidade como corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, isso era algo que poderia estar acontecendo, e o que
nós vemos através de todo o contexto é que isso era algo que muito provavelmente estava acontecendo no meio da igreja. E aí essas pessoas que estavam esfriando, elas também estavam desejando, algumas delas, a voltar às velhas práticas, as práticas do judaísmo, sabe, voltar às origens delas lá antes do velho homem. Elas estavam, talvez algumas delas desejando isso, e outras também estavam cedendo às provações. Então havia dois contextos, um contexto religioso, onde pessoas estavam desistindo da sua caminhada com Jesus para voltar à religiosidade morta do passado, e outros não estavam resistindo às provações, às perseguições, à violência que eles estavam sofrendo. Eles estavam vivendo lutas porque estavam sendo perseguidos, cristãos estavam sendo mortos. Então a pressão era grande, a pressão era forte, e talvez alguns desses irmãos estavam deixando. E se nós estudarmos a história do cristianismo, eu trouxe aqui um livro, esse aqui é o livro dos mártires. Eu recomendo, se você quiser comprar e ter na sua casa. É um livro que você vê muitos relatos da história de pessoas que não negaram a sua fé por Jesus. Porém, aqui conta de pessoas que não aguentaram. Teve pessoas que negaram, poucas no livro mostra, mas algumas não aguentaram. E talvez algumas dessas pessoas eram as pessoas que estavam vivendo naquele tempo. Então não estavam suportando a pressão, estavam cedendo e se afastando da centralidade de Jesus Cristo em suas vidas. Então esse era o contexto da criação, desse livro, enfim. E aí, meus queridos, nesse recorte que nós lemos aqui, eu quero destacar algumas coisas, algo que o autor traz a respeito do que eles estavam vivendo. Então, ele traz assim, ele diz, o autor: lembre-se de quando vocês foram iluminados, vocês foram iluminados de forma a suportarem grande luta e sofrimento. Muitas coisas vieram sobre vocês, mas permaneceram firmes, porque sabiam que o patrimônio de vocês era eterno. Então ele traz isso à memória. Queridos, lembre do dia que você creu em Jesus e que você entregou a sua vida a Ele. Lembre das experiências que você viveu, e lembre que você foi maltratado, que você foi perseguido, que os teus bens te foram tirados. Lembre que você sofreu. Lembre que você foi motivo de espetáculo, o texto diz. Pessoas te escarneceram, talvez você foi até machucado, violentado, você viu pessoas morrer. Mas lembre que quando você foi iluminado, quando você entendeu a mensagem de Jesus Cristo, você entendeu que não havia nada mais importante, mais precioso do que viver a vida com Jesus. E todas aquelas coisas difíceis que estavam acontecendo à sua volta, você suportou, porque você estava andando com Jesus. Então ele traz isso à memória nesse texto, e também ele diz, não percam a confiança, porque ela tem grande recompensa. Ele traz para a memória deles também: não perca a sua confiança, meu querido, porque há uma recompensa. Confie, entenda que você precisa manter a sua confiança para que você receba a recompensa. Vocês precisam perseverar, ele diz para eles. É o que o texto diz. Em seguida, ele declara que a promessa da volta de Cristo não tarda. Ele lembra do que foi dito por Deus pela boca do profeta Abacuque, lá em Abacuque 2, 3 e 4. Ele lembra que o justo vive pela fé. O justo vive porque ele confia em Deus. O justo vive porque ele não abandona a sua confiança, ele não retrocede em sua fé. E aquele que retrocede está fora dos planos de Deus. Ele traz isso à memória da igreja. E por fim, ele afirma: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. É isso que o texto diz. Então, meus queridos, eu quero agora aqui trazer algumas lições em cima disso.
Tudo isso que eu falei, que eu falei aqui, está tudo dentro do texto que nós lemos. Tudo aquilo que foi escrito para aquele povo naquele tempo, mas que foi entendido que era uma palavra inspirada por Deus e que serviria para mim e para você hoje. E que serviria para a igreja de Jesus Cristo quase 2000 anos depois da época que foi escrito aquele livro. E por isso eu e você estamos aqui recebendo essa palavra. Essa é uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então eu quero que você guarde no seu coração algumas lições que nós precisamos guardar. A primeira delas, que é a chave dessa meditação: experiências. Diga, experiências. Mais forte. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. O Felipe já fez essa pergunta aqui, mas eu quero fazer de uma forma um pouco diferente. Quais foram as experiências que você já viveu em Deus na sua vida? Sejam elas boas ou não tão boas assim. E aí eu queria que você pensasse naquelas experiências que talvez não foram tão boas. Quais foram as experiências não tão boas que você viveu na sua vida? Como, por exemplo, o que estava acontecendo com o povo de Deus naquele tempo. Eles estavam vivendo experiências difíceis. Alguém acha que as experiências deles eram boas? Ser maltratados, serem violentados, serem perseguidos, serem usados como espetáculo. As experiências que eles estavam vivendo não eram tão boas. E eu quero trazer essa pergunta para você. Quais foram os momentos difíceis da sua vida? Pensa aí numa experiência difícil que você viveu. Eu quero que você traga à sua memória agora algo difícil que você viveu na sua vida, mas que em meio àquilo que você viveu, você sentiu que você foi capacitado por Deus para caminhar naquela situação e suportar aquilo que você viveu. Você percebeu que Deus te capacitou a passar por aquilo. Algo que foi muito difícil para você viver, mas você percebeu que a mão de Deus estava com você. E talvez assim, você até viveu essa experiência e você nunca parou para pensar. Talvez você está lembrando disso hoje. Talvez você está lembrando de algo difícil, de uma escolha talvez que você tomou na sua vida, um caminho que você seguiu na sua vida. E hoje talvez o Espírito Santo está te lembrando. O Espírito Santo está te lembrando que Ele te capacitou a passar por aquele momento. Ele te capacitou a suportar aquele momento, a viver aquele momento. E você está entendendo aqui, diante dessa palavra, que o Senhor guardou a tua vida. Que o Senhor te sustentou diante daquela situação que você estava vivendo. Eu creio que todos nós vivemos, ou talvez só eu, né? Não sei se alguém aqui já viveu alguma experiência difícil. Eu sei que eu vivi. E eu sei que quando eu olho para trás nessas experiências, e hoje de manhã, o Senhor estava me fazendo relembrar de algumas coisas. E eu pude me derramar na presença do Senhor e chorar na presença do Senhor, com o coração grato a Ele, falando: Senhor, o Senhor é bom demais, o Senhor é cheio de graça e misericórdia. E o Senhor me manteve, Senhor, até aqui, porque o Senhor tinha um propósito para a minha vida. E tantas coisas que às vezes foram decisões erradas que eu tomei na minha vida, escolhas erradas que eu percebi a mão do Senhor. Hoje eu vejo a mão do Senhor. Sabe, aquelas escolhas que podem traçar um destino, traçar um futuro talvez incerto, mas eu percebi que a mão do Senhor estava sobre mim. Ele foi misericordioso, Ele foi cheio de graça sobre a minha vida, e Ele me preservou. Ele guardou o meu coração, mesmo tomando decisões erradas. E eu quero dizer para você, meu querido, talvez você está aqui e você tem uma história, e quando eu estava orando hoje de manhã, e o Senhor estava falando comigo, eu lembrei. O Senhor foi me trazendo à memória a vida de alguns irmãos aqui da nossa igreja, que viveram experiências na sua vida dolorosas.
Eu lembrei da Verinha. Cadê a Verinha? A Verinha está aqui. Nossa irmã querida, mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que ama Jesus com todo o coração dela. Viveu uma experiência terrível na vida dela, que foi a perda do esposo, quando os filhos eram tudo desse tamanho, e agora estão tudo desse tamanhão, né, velho? Mas o Senhor cuidou, o Senhor sustentou. Então, meu querido, eu quero dizer para você que as experiências que você já viveu na sua vida, se você não lembrava de alguma delas, ou talvez você está lembrando agora, e você está percebendo que a mão do Senhor esteve sobre você, entenda que o Senhor, Ele tem um propósito. Se Ele te guardou para que não acontecesse um mal maior com você, é porque há algo poderoso da parte dEle liberado sobre a tua vida. Tome posse daquilo que o Senhor tem liberado sobre você. Entenda que há algo precioso da parte do Senhor, e talvez você está vivendo uma experiência difícil hoje, e eu quero te encorajar a confiar e acreditar que essa experiência é um momento na sua história, é um momento na sua vida, mas creia e confie que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor cuida daqueles que Ele ama, o Senhor sustenta aqueles que Ele ama. Foi assim com esse povo, querido, foi assim com o povo de Deus lá no passado, e continua sendo até hoje. As experiências que eles viviam eram experiências difíceis. Eles não sabiam nem se eles estariam vivos no dia seguinte. Eles não sabiam se alguém ia dizer lá para as autoridades que eles eram cristãos, que eles serviam a Deus, e se eles talvez teriam que estar diante de alguém e falar que não negava Jesus e fossem mortos. Experiências pesadíssimas, mas que eles viveram e Deus sustentou, mesmo aqueles que morreram por amor a Cristo. Porque o que eles tinham era muito mais precioso do que a vida terrena que eles tinham aqui. O que eles tinham era eterno, estava guardado em Deus. Eles estavam sustentados pela poderosa mão do Senhor, e eles sabiam que, mesmo que eles perdessem aquela vida humana terrena, aquela perseguição, aquela violência não poderia tirar a salvação deles, porque eles estavam guardados em Jesus. O que eles tinham era eterno, é o que o texto diz aqui para nós. Meus queridos, a segunda lição que nós tiramos desse texto é que precisamos confiar. Confiar, meu querido, é a mesma coisa que fé. E lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. Ou seja, fé é acreditar, é confiar e saber que nós temos, mas nós não vemos. O meu olho humano não enxerga, mas os meus olhos espirituais enxergam. Então, fé, confiança, querido, é eu entender que existe uma recompensa que está guardada para mim se eu confiar. Fé é crer que Deus está no controle. Confiar é Deus que está é saber que Deus está no controle de todas as coisas e que há uma recompensa nele. Aquilo que você não enxerga com os teus olhos humanos, querido, e talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida hoje, eu quero te convidar a confiar que Deus está no controle de tudo. Deposita a sua confiança nele, querido. Não esqueça que Ele é o Deus de tudo, Ele está acima de tudo. Da palavra dEle veio a existência aquilo que não existia. Ele é o dono de todas as coisas, tudo está debaixo do poder e da autoridade dEle. Então, meu querido, a sua vida, se você é um discípulo dEle, se você entregou a sua vida a Ele, entenda, você está guardado pelo poder dEle, pela autoridade dEle. A mão poderosa dEle está sobre você. Confie nele. Entrega tudo nas mãos dEle. Não tente fazer do teu jeito, da tua forma, com as tuas forças. Muitas vezes nós tentamos resolver os problemas, as lutas, as situações da nossa vida
do nosso jeito. E o que o Senhor nos convida para fazermos é confiar nele. Confia nele. Assim como aquele povo foi relembrado, como o autor desse livro traz para aquele povo daquele tempo, ele traz para nós hoje também. Você talvez já viveu lutas na sua vida, e eu quero te fazer relembrar daquelas lutas que você viveu lá no passado, e Deus cuidou de você, você confiou nele, e Ele está te chamando a confiar nele hoje também. Ele está trazendo à sua memória, meu querido, abra os teus olhos espirituais, enxergue que eu estou cuidando de você. Eu não cuidei de você lá atrás, eu não te sustentei. Talvez você nem saiba, mas teve momentos que o Senhor guardou a sua própria vida, de perecer na morte, antes de conhecer a Jesus, e Ele guardou a sua própria vida, para que você tivesse um encontro com Ele, e para que hoje você estivesse nesse lugar, sendo ministrado pelo Espírito Santo, com a sua vida guardada em Jesus. Tenha fé no Senhor Jesus, confia nele. Ele guarda aqueles que o amam. Ele guarda aqueles que têm um coração quebrantado e contrito diante dele. Queridos, precisamos confiar, porque há uma recompensa guardada para aqueles que confiam. Precisamos também, uma terceira lição, perseverar. Perseverança, diga, perseverança. Precisamos perseverar em Jesus. Perseverar, meu querido, é ser constante. O significado da palavra em si, perseverança, é constância, é permanecer, é persistir. O que o Senhor está trazendo para nós, através dessa palavra, além de nós relembrarmos das experiências, trazendo à nossa memória tudo aquilo que Ele já fez por nós lá atrás, por toda a graça derramada, por toda a misericórdia liberada sobre nós, que nos faz sermos gratos a Ele, e confiarmos nele, depositarmos a nossa fé nele. O Senhor também nos convida a perseverarmos nisso, a permanecermos firmes, sermos constantes em Jesus, sermos persistentes em Jesus. O Espírito Santo está trazendo essa palavra para mim e para você, que somos discípulos. Você é um discípulo, querido. Você não é um assistente, uma pessoa que vem ao culto simplesmente para sentar nessa cadeira e receber uma palavra. Mas o Senhor, quando Ele te salvou, quando Ele te trouxe para perto dEle, quando Ele te deu a vida eterna, a salvação, Ele te fez um discípulo. E Ele te fez um discípulo que olha para trás e glorifica o nome dEle por tudo aquilo que você já viveu. Ele te fez um discípulo que confia nele. E Ele te fez um discípulo que persevera nele. Um discípulo que busca a presença dEle. Um discípulo que é persistente. Um discípulo que bate a porta. Um discípulo que pede. E é isso que a palavra de Deus, pela boca do próprio Senhor Jesus, diz para mim e para você. Nós precisamos bater, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, porque o Senhor cuida de nós. Nós precisamos ser persistentes nele. É isso que o Espírito Santo está trazendo para nós. E queridos, precisamos perseverar nessa vontade de Deus para as nossas vidas, nos propósitos dEle para as nossas vidas, porque aqueles que perseveram em fazer a vontade de Deus, oh aleluia, aqueles que perseveram em fazer a vontade de Deus, alcançam uma promessa, e sabe qual é a promessa, querido? Sabe qual é a promessa? É a volta do nosso Messias, Salvador, Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. A promessa de Deus é um dia nós estarmos na glória com Ele, desfrutando de tudo que nós temos de mais precioso, mais lindo, mais poderoso. Há uma promessa, queridos,
E quando nós confiamos, quando nós somos gratos a Deus pelas experiências, confiamos nele, perseveramos nele, nós alcançamos essa promessa. Ao que perseverar, aquele que perseverar, eu darei a ele a coroa. É preciso perseverar para que alcancemos a promessa de um dia estarmos na glória com Jesus. E sabe, tudo aquilo que você já viveu neste mundo, todas as dores, todas as lutas, todas as batalhas, talvez algo que você está vivendo hoje, oh aleluia, você não viverá mais, porque não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá pranto, oh aleluia, nós estaremos guardados na glória com o Pai. Essa é a promessa, querido, creia nisso. O Senhor Jesus, Ele está trazendo, o Espírito Santo está trazendo essa palavra, porque Ele sabe que existem pessoas neste lugar, que estão com a sua fé enfraquecida, que estão com seus corações atribulados por conta de lutas que estão vivendo. O Senhor Jesus, Ele quer atrair o teu coração, querido. O Senhor está dizendo para você, vem aqui, meu querido. Vem aqui porque eu tenho algo precioso para você. Vem aqui que eu tenho algo precioso para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A palavra de Deus, o próprio Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, aleluias! Ele venceu a morte. Aquilo que poderia trazer a maior destruição na minha vida e na sua vida, que era a morte eterna, o inferno, Ele venceu. Quando Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele desceu e Ele foi e tomou as chaves do inferno de Satanás, e Ele disse para Satanás, não mais há condenação, não mais há condenação para aqueles que crerem em mim e se entregarem a mim. Ele prometeu, queridos, há uma promessa, aleluias. O Espírito Santo, Ele está trazendo essa palavra, meu querido, para mim e para você nessa noite, porque Ele quer de nós, que nós voltemos ao centro, que nós voltemos à excelência daquele que tem todo o poder, que nós deixemos de lado todo embaraço, todo peso. É o que o livro de Hebreus vai dizer lá na frente. Tudo aquilo que traz peso para você, querido, solta isso, larga isso, entrega para Jesus, de uma vez por todas. Não tenta resolver do teu jeito. Muitas vezes aquilo que você fala só piora a situação, diante da luta que você vive dentro da sua casa, às vezes com o seu esposo, com a sua esposa, diante da luta que às vezes você vive no seu trabalho. Então muitas vezes é mais importante nós nos calarmos e colocarmos isso diante do Espírito Santo, para que Ele vá à frente, para que Ele vá destruindo todas as fortalezas das trevas que querem te destruir, que querem te tirar do foco que é Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus está trazendo nessa noite é um realinhamento dos nossos corações. O que o Espírito Santo está trazendo nessa noite é um realinhamento para que nós entendamos que nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque Ele cuidou de nós, e Ele cuida até hoje, e Ele cuidará eternamente, e por isso nós precisamos confiar nele, por isso nós precisamos perseverar nele, porque é uma promessa, essa promessa da volta do Senhor Jesus. Você viverá eternamente com Jesus, você desfrutará de tudo aquilo que Ele prometeu, e tudo aquilo que você vive aqui, que traz peso para você, nunca mais você precisará passar por isso. Mas, meu querido, é algo fundamental nessa caminhada. E aí, nós chegamos no tema dessa ministração. Se eu e você vivermos tudo isso que o Espírito Santo ministrou aqui, e é essa palavra que o Senhor tem para você e para mim, você não vai retroceder. Se eu e você vivermos tudo isso, nós não iremos retroceder.
Nós não voltaremos às velhas práticas. Nós não voltaremos à religiosidade morta do passado. Nós não cederemos às pressões deste mundo e abandonaremos o nosso Senhor, porque nós somos discípulos, salvos, remidos pelo Espírito Santo de Deus, pela vida de Jesus em nós. Nós não retrocederemos. Como estava acontecendo naquele tempo, muitos estavam, ou alguns estavam retrocedendo. Mas ele afirma no final, no último versículo, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aleluias! Quem aqui é um discípulo de Jesus? Quem aqui não vai retroceder? O Senhor te chama, querido, para viver em confiança, em fé, em perseverança. Oh, aleluia, Jesus. Em perseverança com o Senhor. E assim você caminhará sem retroceder. Talvez você até olhará para trás. Você olhará para ver as maravilhas que Deus fez naquele velho homem, naquela velha mulher. Talvez, e é bom que a gente faça isso. É bom que de vez em quando a gente olhe para trás, como foi já ministrado aqui, para ver a bondade do Senhor, para ver as misericórdias deles derramadas sobre nós, para ver a graça dele que foi derramada sobre mim e sobre você. Nós não voltaremos para trás, nós não voltaremos às velhas práticas, nós continuaremos caminhando firmes para o alvo, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós iremos adiante, nós caminharemos adiante, na direção do nosso Mestre, no caminho que Ele tem proposto, na vontade dEle, cumprindo os propósitos dEle na nossa vida, sendo igreja, andando e pregando o Evangelho, fazendo Jesus conhecido, conhecendo a Jesus e fazendo Ele conhecido. Só olharemos para trás, para nos regozijarmos daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor liberou. E para vermos o quanto o Senhor tem nos elevado, nos colocado em níveis, não para nosso engrandecimento, mas níveis de crescimento espiritual. Sabe, eu creio que você, se você parar para olhar para a sua vida no passado, eu queria que você fizesse esse exercício agora. Lembra do dia em que você creu em Jesus, que você entregou a sua vida a Jesus. Lembra daquele dia. E veja quem você é hoje. O que mudou de lá para cá? Quantos degraus na tua caminhada espiritual você subiu? Ou você acha que você está estagnado? Ou você acha que não teve avanço? Querido, hoje é o tempo de você ter uma página mudada na sua vida. É um novo tempo da parte do Senhor. Se você tem crescido, o Senhor quer te levar a crescer mais. O Senhor quer elevar o nível da sua fé. O Senhor quer te fazer um homem cheio, ainda mais cheio do Espírito Santo. O Senhor quer te fazer uma mulher ainda mais cheia do Espírito Santo. E se você ainda é um bebê na fé, se você ainda está tomando leitinho espiritual, o que o Senhor tem para você é um amadurecimento na sua fé. Ele quer te levantar, Ele quer te dar algo com mais substância, Ele quer te dar algo com mais consistência para a sua caminhada espiritual. Deseje isso com todo o seu coração. Percebe, querido, que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela fala para todos. Não tem aquele crente que, sei lá, tem a vida, tem que segurar pelo pé, senão Deus leva. E não tem aquele crente que nasceu ontem para o Evangelho. A palavra de Deus, ela fala igual a todos os corações. A palavra de Deus, ela ministra igual em todos os corações. E o que a palavra de Deus ela traz para mim e para você, é algo assim que, para queimar no nosso coração, um desejo ardente, por mudança. Não, desse jeito não está bom, precisa melhorar, preciso crescer, preciso evoluir.
Há algo novo da parte de Deus, há algo precioso da parte de Deus. É preciso que haja uma mudança dentro da minha casa, é preciso que haja uma mudança dentro do meu casamento, é preciso que haja uma mudança no meu trabalho, é preciso que haja uma mudança em mim. Oh, aleluias! É esse o desejo que o Senhor tem para mim e para você. Entenda, meu querido, no seu coração, em nome de Jesus, o Senhor está trazendo algo novo nessa noite, algo novo da parte de Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui para cima, e nós vamos ter um tempo aqui de adoração ao Senhor. Nós falamos aqui sobre experiências, e nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. Você vai ter a oportunidade, querido, não desvie a sua atenção por nada. Entenda que o Espírito Santo, Ele está aqui. E qualquer distração é algo que está tirando talvez algo precioso do seu coração, meu querido. Abra os teus olhos espirituais, abra os teus ouvidos, abra o seu coração para a ministração do Espírito no teu coração. Talvez você é alguém que nasceu de novo faz pouco tempo, mas eu tenho certeza que você já pode ver dentro da tua nova vida com Jesus tantas coisas da bondade do Senhor que se cumpriram já na sua vida. Tantas mudanças, coisas que você falava, você não fala mais, comportamentos que você tinha, o Espírito Santo mudou em você. A tua casa está sendo mudada, a tua família está sendo mudada. Talvez você ainda está num processo, mas creia, enxergue, confie em Jesus. Estabeleça Jesus como centro da sua vida. Busque a Ele de todo o seu coração, que Ele tem algo poderoso para a tua vida. E você que já está nessa caminhada há tanto tempo, o que o Senhor tem para você é um nível mais elevado, meu querido. O Senhor quer te levantar como um discípulo mais ousado, uma discípula mais ousada, alguém que é encorajado pelo poder de Deus para manifestar a glória dEle aonde você está. Há algo poderoso da parte de Deus liberado sobre a tua vida. Entenda que você é boca de Deus aonde você anda. Entenda que você é as mãos de Jesus aonde você está. A presença do Espírito Santo que está em você, aonde você está, Ele está ali. E as trevas não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus, porque Satanás está derrotado, você é um vitorioso em Jesus Cristo, e aonde você põe a planta dos teus pés, a presença do Espírito está com você, e Ele guia o teu coração, Ele guia as tuas palavras, Ele guia os teus olhos, Ele guia as tuas mãos, para ministrar. Queridos, o justo, ele vive pela fé. Aquele que foi justificado em Jesus, ele confia plenamente em Jesus. Queridos, o Senhor nos atraiu para vivermos em novidade de vida. O Senhor te atraiu para perto dele para dar uma nova vida. Novidade, novidade. Tudo aquilo que ficou para trás faz parte do passado. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma presença gloriosa sobre a sua vida. Viver algo muito acima das expectativas dessa vida. O que o Espírito Santo tem para mim e para você, querido, é que a gente vá a um nível de profundidade no nosso relacionamento com Ele, que as coisas que essa vida pode nos oferecer, elas são tudo secundário, sabe? Viver algo profundo, além das expectativas desse mundo. Não coloque as suas expectativas naquilo que é perecível, não coloque as suas expectativas naquilo que é humano, não coloque as suas expectativas naquilo que é carne, mas coloque as suas expectativas naquilo que é eterno, naquilo que dura eternamente, aquilo que é para sempre. Quando nós estivermos diante do Senhor,
nós apresentaremos a Ele as nossas obras. E lá em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, mas existe um texto na palavra de Deus que foi escrito pelo apóstolo Paulo, fala de quando nós estivermos na presença do Senhor, no dia do juízo, quando estivermos na presença do Senhor. O que nós apresentaremos a Ele? O que eu apresentarei ao Senhor, o que você apresentará a Ele? E a palavra vai dizer que haverão aqueles que apresentarão madeira, haverão aqueles que apresentarão palha, haverão aqueles que apresentarão feno. E o fogo da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo, virá sobre as nossas obras e consumirá aquelas obras que não foram eternas. Essas obras, madeira, feno e palha, representam a nossa confiança naquilo que era perecível nesse mundo. A nossa confiança depositada naquilo que era humano, naquilo que não era eterno. Mas haverão aqueles que apresentarão prata, ouro, prata, pedras preciosas, prata e ouro. Haverão aqueles que apresentarão pedras preciosas, prata e ouro. Essas são as obras que eu quero chegar com elas diante do meu Senhor. Quais são as obras que você quer apresentar diante do teu Deus, diante do Senhor Jesus, quando você estiver diante dele? Porque essas obras não serão consumidas pelo fogo. Essas obras não serão consumidas pelo fogo da presença dele. Porque são aquelas coisas que nós depositamos a nossa confiança enquanto estávamos aqui. Aquelas coisas que são eternas. Coloca o teu coração, meu querido, naquilo que é eterno. Coloca o teu coração naquilo que não se corrompe. Naquilo que a prata, naquilo que a ferrugem, que a praga não consome, não corrói. Coloca a tua confiança naquilo que é eterno, naquilo que é imperecível. O discípulo do Senhor Jesus, ele olha para frente, ele não retrocede. Entenda isso no teu coração. Talvez está pesado, talvez está difícil, talvez você ainda é um bebê na fé, mas não retroceda. Continue olhando para Jesus. Ele é o teu Senhor. Ele te salvou, Ele te chamou, Ele te restaurou, Ele te levantou, e Ele te leva nos braços dEle, até o dia do teu encontro com Ele na glória. Olhe para Jesus, não retroceda na sua caminhada. Olhe para as coisas do teu passado e glorifique ao Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele cuidou de você, Ele cuida de você, Ele cuidará de você eternamente. Há algo poderoso da parte do Senhor sendo liberado. Entenda isso no seu coração. O desejo do Senhor é nos preparar para a vida eterna. Esse preparo exige renúncia de nós mesmos. Porque aquele que não negar-se a si mesmo, aquele que amar mais a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, esse a salvará. A palavra de Deus diz lá em Mateus 16, 24, 28. Então Jesus disse aos seus discípulos. Ele está dizendo para discípulos. Você é um discípulo. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Entenda isso no seu coração. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos e escute essa palavra. Como um discípulo, com o coração aberto para Jesus. Escute essa palavra, essa é uma palavra do próprio Jesus. Para o teu coração e para o meu coração. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser dar mais valor às coisas desse mundo, quem quiser ficar preso às coisas dessa vida, quem quiser ficar resolvendo os problemas, as lutas, da sua maneira humana, quem quiser salvar a sua vida, esse a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Quem entregar nas mãos de Jesus o controle, quem confiar nele, quem descansar nele, esse achará a sua vida.
De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adiantará você andar neste mundo buscando se alimentar à sua maneira, à sua forma, se alimentando dos prazeres dessa vida e perder a sua alma? Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ter todos os prazeres, você pode tentar resolver tudo da sua maneira, mas você pode perder a sua alma. Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que assim se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Com os teus olhos fechados ainda, querido, eu quero que você, sentado como você está, eu quero que você cante esse louvor de adoração ao Senhor, com um coração de discípulo grato a Ele, por aquilo que Ele é, com os teus olhos fechados, com o teu coração focado nele. Celebre a Ele, adore a Ele, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Em nome de Jesus, a presença dEle está aqui, não perca essa presença, adore a Ele. Coroas ao poder, e a Ele
fechados, querido. Eu quero que você ouça algo que aconteceu com alguns dos nossos irmãos lá no passado. Irmãos que sofriam perseguição, mas que não negaram a sua fé em Jesus. Querido, eu quero dizer para você, não há luta na sua vida, não há condição em que você se encontre hoje, que Jesus não possa mudar e transformar a sua história. Escute isso. Ele ordenou que alguns deles fossem costurados em peles de animais selvagens e depois torturados por cães até a morte, e que outros fossem trajados com vestes enrijecidas com cera, fixados em estacas em seus jardins e incendiados, a fim de iluminar aqueles espaços. Isso é só um pouco do que os nossos irmãos viveram no passado. E eu queria que você, ainda com seus olhos fechados, se você que é um discípulo de Jesus e você está nesse lugar, e você quer se colocar diante do Senhor nessa noite, dizendo para Ele: Senhor Jesus, eu entendo que não há nada na minha vida, Senhor, que o Senhor não seja capaz, ó Deus, de fazer uma revolução. E eu quero, Senhor Jesus, nessa hora, neste lugar, me colocar de pé diante da Tua presença e dizer: Senhor Jesus, vem sobre mim. Vem sobre mim. Se você entende, meu querido, que você precisa se colocar de pé na presença do Senhor, faça isso agora. Eu quero te convidar a adorar a Ele, exaltando o nome dEle e dizendo a Ele que você o ama com todo o seu coração e que você está entregando ainda mais a sua vida, o seu coração, o controle da sua vida nas mãos dEle. Ah, Senhor, existem corações aqui, Senhor. Existem vidas aqui, Senhor, de pé na sua presença, Pai. Discípulos e discípulas, ó Deus, que estão dizendo ao Senhor: Papai, eu quero mais. Papai, eu quero ir a um nível mais elevado. Eu quero, Senhor, que o Senhor tome conta de tudo aquilo que está difícil na minha vida, de tudo aquilo que eu não tenho controle, Pai. Eu quero colocar nas Tuas mãos, no Teu controle. Existem corações aqui, Senhor, diante da Tua presença, que estão dizendo a Ti, meu Pai: Senhor, vem controlar a minha vida. Há algo na minha vida que está difícil, há algo na minha vida que está complicado. Ah, Senhor Jesus, eu estou caminhando com o Senhor e eu tenho visto a Tua mão na minha vida, mas eu quero mais, Senhor. Eu quero, Senhor, ir a um nível mais elevado na minha fé. Eu quero Te conhecer. Ah, Senhor, eu quero, Deus, negar toda a minha vida humana para que o Senhor seja visto em mim. Se eu tiver, ó Deus, que diante de alguém negar o Senhor, eu não negarei. É esse nível de fé, queridos. É esse nível de fé que você está colocando diante do Senhor. Ah, nós vivemos, queridos, num país livre, mas nós não sabemos até quando teremos essa liberdade. E o que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja hoje, Ele está dizendo: se levante, se coloque de pé, se coloque de pé na minha presença, me busque no secreto, dependa de mim em tudo, lance-se nos meus braços. O Espírito Santo está passando neste lugar, a presença poderosa dEle está tocando os corações neste ambiente, e o Senhor está levantando uma igreja viva, cheia da unção, cheia da presença, cheia da palavra. A palavra de Deus é uma marca em seu coração, eu declaro. Por onde você andar, por onde você caminhar, como discípulo, você será a luz de Jesus. Você brilha a luz de Jesus. Você brilha a luz de Jesus. Há
uma presença doce em sua vida. Há uma presença poderosa em sua vida. Cante ao Senhor. Exalte a Ele com todo o teu coração. Adore a Ele como um discípulo que não tem do que se envergonhar. Um discípulo que ama o seu mestre. Adore a Ele. Tudo vem de ti, papai, e tudo é para ti. Tu és digno. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Adore. Só tu és. Você tem liberdade neste lugar. Tu és digno. Adore ao Senhor. De tudo. Há uma presença neste lugar. Adore a presença dele. Tudo vem de ti, Há liberdade. e tudo é para Há liberdade neste ti. lugar. Tua é a glória. Tu és digno. Diga que ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti.
Te exaltamos. Para todo sempre. Te Dê um brado de vitória a Ele, a Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus, nós te exaltamos, papai, nós te adoramos, Jesus. Como não sermos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, papai. Nós te damos graças, nós te adoramos. E nós dizemos ao Senhor, Pai, nós não retrocederemos, nós não retrocederemos, nós seguiremos adiante, nós iremos adiante, iremos, ó Deus, na direção do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, papai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Amém, queridos. O Senhor é bom. Amém? O Senhor é maravilhoso. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, muito mais da bondade do Senhor. Estenda suas mãos para frente, em forma de receber. Que em nome de Jesus, a presença doce do Espírito Santo de Deus, ela vá adiante de você, sobre a sua vida, onde você colocar a planta dos teus pés ao longo dessa semana. Que o discernimento do Espírito Santo acompanhe a sua mente e o seu coração, para que você seja sábio em todas as suas decisões, e para que você seja guiado pelo Espírito, em tudo aquilo que for importante nessa semana. Que a presença do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as dificuldades que nós viveremos, mas o Espírito Santo nos levará a sermos sustentados por tudo aquilo que for difícil para nós. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vá em paz, abraça aí o seu irmão, não deixa de sair sem dar um abraço. Em nome de Jesus, glória a Deus, amém.